Sejam muito bem-vindos ao Aldeia Podcast, um podcast criado para você que mora em condomínio horizontal ou que um dia pretende se mudar para algum. Hoje, começamos nosso primeiro episódio com uma personalidade do mundo imobiliário, Paulo Roberto da Costa, Paulinho da Tropical, um dos fundadores e idealizadores do Aldeia do Vale. E também, não menos importante, o gerente responsável por esse condomínio, Rafael Bastos, meu amigo. Boa noite para vocês todos, como é que vocês estão? Boa noite, Luiz. Prazer. Muito obrigado. Prazer todo nosso de estar aqui com vocês no início desse programa. Não, acho que não caberia outra pessoa melhor do que o Paulinho, né, Rafa? O que você acha? Definitivamente. Acho que é uma figura que tem muito a acrescentar para a gente, né? Muita informação e, sem dúvida alguma, é o nosso guru. Vamos fazer desse momento agora uma lembrança. Vamos voltar no passado, né? Vamos voltar pensar, no passado, né? Porque, igual a gente havia conversado, né? O ideal, o que a gente idealizou para esse primeiro episódio é contar realmente a história do Aldeia do Vale. Tem pessoas que moram no Aldeia do Vale e hoje nem sabem, né, como é que começou, como é que você desenvolveu. Foi uma coisa muito inovadora dentro do estado de Goiás, né? Eu acredito que você tenha passado por muita coisa, né? Pessoas às vezes que não acreditavam no projeto, né? E que hoje nós estamos vivendo uma época de ouro, né? Finalizando as vendas dos terrenos. Meu nome é Luiz Lodge, sou corretor de imóveis, não me apresentei, né? Apresentei todo mundo e não me apresentei. Meu nome é Luiz Lodge, sou corretor de imóveis, trabalho também aqui no Aldeia do Vale e tenho a felicidade de exercer essa função de corretor de imóveis dentro de, pelo menos do meu ponto de vista, o melhor lugar para se morar e se viver, que é o próprio Aldeia do Vale. Paulinho, conta agora pra gente como é que começou tudo isso. Você também é corretor de imóveis, como que você enxergou essa possibilidade de se desenvolver um projeto sustentável com o maior número de metro quadrado de natureza por habitante? Conta um pouco dessa história, como é que surgiu essa ideia? Na época que nós compramos o Aldeia, antes de falar da compra, vamos falar assim, a Tropical sempre foi uma empresa que a gente sempre teve a condição de formar os grupos de investidores, era um perfil nosso, de formar grupos de investidores para fazer grandes negócios. Essa área aqui do Aldeia do Vale ficou por vários anos à venda, foi feito um loteamento aqui de sítio de lazer, isso em 78, e durante muitos anos, pessoal que não era de Goiânia, os proprietários antigos aqui era do Rio de Janeiro e de São Paulo, era um judeu lá de São Paulo, uns armênios também que era de São Paulo, e uma filha de um alemão que havia adquirido essa área aqui na década de 20 do século passado. Ele vinha para Goiás para comprar pedras preciosas e numa dessas vindas, ele era amigo do Bernardo Saião. O Bernardo Saião falou para ele dessa oportunidade de negócio e dizem que comprou isso aqui quase que a preço de nada. Ele trabalhava com pedras preciosas e tirou um troquinho lá e comprou isso aqui. Diz a lenda, né? E gozado que ele não tinha, ele não tinha herdeiro. Olha. Não sabia. Quase já no final da vida dele é que ele descobriu uma filha dele em Belém, que não era do casamento oficial dele. Caramba. E aí essa moça, a Isis, ela é que acabou recebendo a herança da venda da terra, porque o pai dela na época já tinha morrido, né? Então, foi a Isis, que tinha 47% do negócio, tinha a família do Levon Nercessian, que tinha 20%, e tinha o Nelson Pita, que é o judeu lá de São Paulo, que tinha 33%. Então, foi aí que nós compramos, e foi uma luta para comprar, porque a gente queria comprar parcelado, porque era muito dinheiro na época, né? Uhum. Na verdade, eles pediam
2.800.000 dólares, a gente acabou fechando por 2,5 milhões e pagamos. Pagamos 500 mil dólares e tinha mais uns impostos atrasados, uns 100 mil dólares. Então nós pagamos em torno de 500 mil dólares e o restante foi parcelado em 4 parcelas semestrais. Então nós pagamos em 2 anos e naquela época a economia, o mercado imobiliário estava totalmente dolarizado. A gente anunciava no Jornal Popular, era tudo em dólar. Não é do tempo de vocês. Era aquela época do 1 por 1? O dólar? Exatamente. O dólar nessa época estava 1 por 1. E nós fechamos o negócio e teve algumas parcelas. A primeira parcela, 6 meses depois, nós pagamos ela com 0,83 centavos o dólar. Acabou baixando em real. Foi na virada, né? Ali foi na virada do. Nós estamos falando de 94, né? Foi, então foi interessante. Você imagina, né? O que é o mercado imobiliário. Na época era muito dinheiro, eles ficaram vários anos para vender e essa história hoje, 2,5 milhões de dólares, praticamente não e na época, vale muito nessa época eu fazia administração na Católica e eu lembro muito bem o professor meu de teologia falando assim pra gente, né? Porque na época que o dólar virou, né? Que virou 1 por 1, que teve aquela... Foi uma operação, né? No surgimento do Plano Real. E ele falava assim, ó, tá aqui, ó, quem quiser trocar, eu troco agora. Agora é bem verdade que a gente tem que lembrar. É isso. Quer trocar? Você confia no real? Então me dá aí, troca. Mas é bem verdade e às vezes as pessoas também não fazem esse raciocínio, é que o dólar também, praticamente nós estamos falando de quase 30 anos, né? 28 anos. Mas o dólar deve ter tido nesse período aí mais ou menos uns 100% de inflação em dólar. Se você pegar a inflação americana em 30 anos, então isso significa que esses 2,5 milhões de dólares na época, se traduzir para hoje, seria algo como uns 5 milhões de dólares, se fosse falar em moeda, né? E mesmo assim ainda você tendo uma área dessa, né? Você tinha coragem, Rafael? 5 milhões? Hoje 2,5 milhões, às vezes tem terrenos que praticamente a gente tem terrenos aqui que dois terrenos pagam. Dois terrenos pagam o aldeia inteiro. Exatamente. E como é que começou? O pessoal logo comprou essa ideia? Foi uma coisa difícil de você estar no começo vender? Como é que... Existia na época assim, um certo preconceito porque o Aldeia do Vale está no lado entre o norte e o leste da cidade, né? Não é bem o norte, mas existia um preconceito de que as cidades não cresciam para o norte. Então as pessoas às vezes falavam, mas escuta, vocês vão lançar um condomínio, um loteamento do lado norte da cidade? E eu era muito intrigado com essa questão, esse raciocínio, e fui fundo, e acabei até escrevi um artigo na época. É que as cidades que cresceram mais para o sul foram as cidades do sul do país, do sudeste e para o sul, aonde que os ventos sopram do norte para o sul. Contrário. Do sul para o norte. Os ventos no sul do país, eles sopram do sul para o norte. Então, naquela época, no início do século passado, na industrialização do Brasil, as indústrias se posicionaram dentro das cidades e as cidades começaram a crescer. Então, no sul do país, a região norte era a região que ficava poluída. As indústrias eram todas poluentes, né? As chaminés soprava aquela fuligem, a fumaça, né? Para aquele lado. Então as cidades do sul do país
acontecia de ficar poluídas na região norte. Só que na nossa região e no norte do Brasil é o contrário. Aqui em Goiânia, durante 9 meses por ano, o vento sopra do norte para o sul. Só que isso hoje é insignificante porque não tem indústrias poluentes mais, né? Dentro da cidade. Então isso ficou irrelevante. Agora, e por que o pessoal falava assim, mas por que Goiânia cresceu mais para o lado sul? Né? Para o lado de Aparecida, logo em seguida conurbou ali, né? É que Goiânia teve 2 fatores que levaram a isso. Um foi a estrada de ferro. A estrada de ferro, final da Avenida Goiás, ali onde hoje é a Estação Goiânia, Avenida... A estação ferroviária está ali, porque ali era a Avenida, a ferrovia, né? E corta Vila Nova, até hoje a gente E ultrapassar a ferrovia naquela época era um problema. Você não tinha viaduto, não tinha pontes, né? Não tinha... Então era complicado. Aí segurou o crescimento de Goiânia durante muitos anos, além da estrada de ferro. Só depois que foi desarticulado, que foi retirado a ferrovia naquele trecho, é que aí a cidade foi embora. E além disso, você teve também o fato da BR-153, também foi uma barreira muito grande. Tanto é que demorou muito a crescer para o lado leste também. Né? Só depois que integrou com os viadutos ali da 136, no Flamboyant, todos os outros, é que a cidade cresceu muito para o lado leste. Então, também para esse lado da cidade ficou amarrado durante muitos anos. Hoje não. Ali para o lado de Bela Vista, que é o lado leste, hoje está cheio dos condomínios. O lado leste é o pós-BR, no caso. É o pós-BR. Seriam duas cidades que em pouco tempo eu acredito que vão conurbar também com Goiânia. Talvez Bela Vista, Senador Canedo, né? Primeiro Senador Canedo já está, né? Já está tudo E Goianira também, né? Goianira também está... Por incrível que pareça, Goianira já está. Já está também. Tá loteado. Você não vê nada, você vai para lá para Goianira, você não vê um... Você passa por cidade o tempo todo. É cidade o tempo inteiro, você não vê um boizinho. Não tem mais um vazio demográfico. E antigamente a gente tinha uma chácara ali, você acredita? Uma chacrinha, um gadinho. Hoje em dia você não vê nada disso, né? Só. E a gente, até pouco tempo atrás, no Aldeia do Vale, existia muito isso, né, Rafael? As pessoas tinham uma objeção muito grande por falar, o Aldeia é longe, né? O Aldeia não tem liquidez para vender, né? Não tem colégio perto. E hoje tudo isso já foi por água abaixo, né? Hoje essas objeções já não fazem sentido. Já não faz sentido mais. Né? E assim, da medida que o tempo foi passando, foi mostrando que a concepção do Aldeia foi muito acertada. Porque o Aldeia ele foi o primeiro condomínio de Goiânia a ser pensado, né? Da Grande Goiânia. Ele não foi o primeiro a ser lançado porque a FGR lançou o Viena primeiro, que é Aparecida. De Goiânia o Aldeia é o primeiro. Mas o pensamento do Aldeia foi o primeiro, né? Tivemos que levar o pessoal, os técnicos da CEPLAN em São Paulo, para eles entenderem o que era condomínio, porque tinha uma rejeição muito grande de fechar, né, de autorizar o fechamento dos condomínios. Então nós levamos a turma na época não era nem CEPLAN, era IPLAN, Instituto de Planejamento. E na época então, já era área urbana ou era ainda área rural? Aqui foi aprovado inicialmente como sítio de lazer. Sítio de lazer, Mansões Bernardo Saião. Depois é que a gente... tanto é que a parte comercial ainda chama Bernardo Saião, né? Era Bernardo Saião porque esse alemão que eu falei, ele era amigo do Bernardo Saião. Então ele quis homenagear ele na época. Mas quando nós fizemos fizemos o reloteamento da parte residencial, da parte interna, que passou a chamar Residencial Aldeia do Vale, né? Aí nós fizemos essa mudança, né? Na concepção do Aldeia e nos primeiros momentos do Aldeia, a parte comercial que hoje está com o Rafael, quem fez foi a minha esposa, Lucinha.
Então ela teve um papel muito importante aqui no início do Aldeia, acreditando assim, nas primeiras ruas abrindo aqui. Eu lembro que o dia que acendeu as luzes aqui da Avenida Floresta, que estamos aqui, né, tá ali, ela e o Solimar, que é o arquiteto, os dois choraram. Então assim, é muito bacana quando a gente lembra de tudo isso, é até emocionante. Então assim, teve várias pessoas que realmente emprestou muito, além do grupo empreendedor que acreditou muito, Novo Mundo, César Figueiredo, Marco Almeida, o seu Luciano lá do Landim da Jordan, Cedil e o Pedrinho. Então os grupos empreendedores que participaram desde o início com muita vontade, mas teve algumas pessoas que fizeram muita diferença, né? Aí teve outros projetos também complementares, da arquiteta Maria Luci, que é minha irmã, o projeto da Hípica, o projeto da área de lazer, com o restaurante onde tem o nosso restaurante ali. Tem vários projetos que ela fez. A reforma aqui da portaria Floresta, que mudou essa cara aqui, ficou muito legal, né? Então, assim, teve muitas pessoas que dedicaram, e sem contar a turma aí da engenharia, que também sempre lutou pelo uma infraestrutura de qualidade, né? Bacana, tem muita história nessa aldeia aqui para contar. Muita gente participou, né? Muita gente. E eu vou falar assim, hoje... E é difícil até de falar nome, porque a gente fez uma esquece de alguém. E hoje é muito mais fácil eu apresentar com todas as casas construídas do que apresentar lá no início, que você não tinha nenhuma casa como referência. É aqui que vai ser a casa, Hoje eu mostro casas que são referência. Uma coisa interessante até para colocar na história aí, assim, antes do lançamento do Aldeia, 6 meses antes eu comecei a construir minha casa. Então, que era para fazer assim um efeito de demonstração. O empreendedor acredita tanto no negócio que já começou a construir a casa dele. Olha, eu acho que tem um item que é muito diferente do Aldeia em relação aos demais condomínios, que é o fato de o Aldeia parece uma grande fazenda que você implantou os terrenos nele, né? Então, normalmente o condomínio, o empreendedor vai lá, limpa o terreno, demarca o lote, enfim. O Aldeia, acho que a grande diferença em relação a qualquer outro condomínio é exatamente o fato de não ser assim, né? O condomínio ele é pensado dentro do que já era a topografia do próprio Aldeia. Então, como que foi a ideia de efetivamente se aproveitar essa topografia, efetivamente a vegetação e tudo que a própria fazenda já apresentava, né? Aqui a gente tem que pegar na verdade eu fui um dos idealizadores, você colocou muito bem no início. Esse aqui já tinha um projeto aprovado, que era o professor Solimar Neiva Damasceno. O Solimar amigo nosso, pessoa maravilhosa, e ele tinha uma cabeça voltado para a preservação ambiental muito grande. Então, desde o primeiro momento, nós fizemos as adequações para fazer o loteamento, mas a gente não queria fazer um loteamento convencional. O que eu chamo de loteamento convencional? É você chegar, limpar a área toda, tira todas as vegetação, você faz o arruamento e aí você começa, depois de implantado, começar a plantar árvore novamente. O Aldeia, a vegetação dele, a vegetação primária dele, é um negócio muito exuberante. Ele tem matas aqui dentro, né? E tinha muita árvore. É claro que já tinha também, isso aqui, até lembrando que é interessante, isso aqui foi uma fazenda de café. Na época que o alemão comprou, era uma fazenda de café. Então, praticamente, ela já tinha sido quase toda desmatada numa determinada época, com exceção da área da entrada do Aldeia, que essa é uma mata primária, ela nunca foi desmatada, que é uma área de 500 mil metros quadrados, e tem algumas áreas dentro do Aldeia também, que a gente chama na Avenida Floresta, que a gente chama de Morro do Fumaça, né? Então ali
preservada, é mata primária, mas fora disso, ela foi uma fazenda de café. Só que como ficou muito tempo, a mata voltou, a mata nativa, né? Cerrado. É um cerrado, como é uma terra de cultura, então a mata voltou muito rápido. E nós, juntamente com o professor Solimar, o urbanista, nós sempre pensamos o seguinte: olha, aqui nós precisamos fazer um loteamento diferente. Nós precisamos de respeitar a natureza. Então nós só vamos tirar as árvores que forem necessárias para abrir as ruas e depois para fazer as casas. Tanto é que no nosso plano diretor, a gente diz, olha, para cada árvore que se tira, tem que plantar 2 no lugar. Né? Então, esse respeito à natureza foi o primordial. E a outra coisa, respeito também à topografia. Diferente de fazer grandes cortes, grandes aterros, nós trabalhamos as ruas que a gente chama de grade colado. Então você vê que as ruas do Aldeia, ela vai acompanhando a topografia natural. A outra coisa que nós também pensamos na época e que foi unânime entre a gente, foi que a gente não gostaria que tivesse muro entre as casas. Então o Aldeia é o único condomínio de Goiânia, um dos poucos do Brasil, que é proibido fazer muro, né? Então tem a ausência do muro, só pode fazer cerca viva. A outra coisa são os afastamentos entre as casas, e na frente e no fundo. Nós temos um afastamento na frente do lote de 15 metros. Nós temos entre um lote e outro de 5. Como tem mais 5 da outra casa, então você nunca vai ver uma casa a menos de 10 metros da outra. E que na verdade acabou sendo muito mais. Porque quem constrói uma casa às vezes na frente, normalmente o pessoal desloca mais, então fica uma casa deslocada da outra. Você vê casas de 15, às vezes 20 metros de distância uma da outra. Né? Então essa é a grande diferença que hoje todo mundo está percebendo. Quando você entra no Aldeia do Vale é muito diferente de estar entrando em qualquer outro condomínio de Goiânia. Outros condomínios que eu digo, sim, inclusive os que nós fizemos também, falando que é diferente do Granville, do Portal do Sol, de todos os condomínios que nós fizemos, que são condomínios convencionais, e quando o lote é pequeno não tem jeito, a gente precisa de permitir o muro, porque senão fica muito devassado uma casa com a outra, né? Muito próximo. Muito próximo. Mas essa é a grande diferença, né? Essa questão da privacidade, ela só veio aumentar até com essa pandemia também, né, Paulinho? Quando se deu o início da pandemia, a procura por terrenos na Aldeia do Vale também aumentou bastante, né? E essa coisa da privacidade, de você estar... Porque hoje, eu falo assim, o Aldeia do Vale está dentro de Goiânia, né? Muitos que eu falei antes que tinham uma objeção, porque é longe, hoje já não é mais longe. Hoje é mais fácil você sair daqui e chegar em qualquer lugar de Goiânia do que você sair da GO 020, por exemplo. Luiz, você sabe que essa questão de achar que o Aldeia é longe é porque o pessoal pega a BR. A sensação de pegar a BR é que traz essa coisa de sensação de distância, né? Mas nós estamos a 11 quilômetros do centro de Goiânia, da Praça Cívica, que assim, o tempo normal é 20 minutos. E você sabe, eu vou falar uma coisa, eu moro a um quarteirão da Praça Cívica, eu sou a prova viva disso. É no máximo 20 minutos. No máximo. É isso mesmo. E em horário mais assim, mais tranquilo, e agora, no horário de pica, 15 minutos eu estou em casa. E agora já deveria ter acontecido, ainda não aconteceu, de fazer o desvio da BR-153, vai acontecer. Inclusive o ministro Tarcísio já sinalizou que a nova privatização da BR agora já vai estar condicionada à construção do desvio. A hora que fizer, nós vamos ter uma das avenidas mais bonitas e mais importantes da cidade, que é o leito da BR-153. Vai virar tudo comercial vai ser a Avenida Anhanguera de antigamente. Tira os caminhões da jogada, que tudo vai para o outro lado e acabou. Aí vai passar tudo pelo desvio da BR. Né? E assim, o interessante é porque às vezes a pessoa pode até associar isso, o interesse é do Aldeia, na verdade o interesse é da comunidade, né? Você pega
pessoa está fazendo um transporte, chega na BR, trava, porque a BR está passando dentro da cidade. Então essa é uma necessidade efetivamente comum, né? É uma necessidade de quem mora na cidade, da cidade, e de quem passa pela cidade. Porque também o caminhoneiro, ou o ônibus, ou o carro que está passando, é muito melhor para ele que passe pelo Sem desvio, que vai ser muito mais rápido, né? Então... Entendi. Com certeza. E aí, e outra coisa também que eu tinha observado na sua fala é a questão da topografia, né? Hoje as pessoas estão sabendo mais entender o que é uma topografia diferenciada, porque nós temos topografia, o lote é em aclive ou é em declive, mas tem também o grau de dificuldade que você vai fazer a construção. Às vezes tem um aclive, mas o aclive não é tão acentuado, né? Ou um declive. E tem muito terreno que a gente fala aqui, né, Rafa? Que a pessoa olha assim falando, nossa, mas como é que eu vou construir nesse terreno? Aí passa duas casas assim, nossa, mas que casa bonita que ficou. Foi espetacular. Eu quero uma dessa. Falei, pois é aquele terreno que você viu lá atrás. E só cabe nesse terreno. Né? Assim, no plano isso não cabe. acontece demais, muito engraçado. Até nessa última etapa que nós lançamos agora, nós fizemos um trabalho com os arquitetos, convidamos 20 arquitetos e que fizeram casas em terrenos selecionados, né? Com aclive, declive, de todas as posições, e são projetos maravilhosos, né? E com que certeza. nós fizemos isso exatamente para demonstrar, porque essa última etapa do Aldeia, que eu considero uma das mais bonitas, né? E ela é talvez a mais acidentada, os projetos ficaram maravilhosos, né? Então, dentro do Aldeia do Vale, posso falar com convicção, pode fazer pesquisa com os arquitetos. É aonde que assim, a capacidade dos arquitetos de desenvolver projetos, de colocar o sonho do cliente assim, na frente do projeto, né? Idealizando um projeto diferente, é aqui no Aldeia. Talvez seja o condomínio com maior diversidade de projetos de Goiânia. Com certeza. O característico, o Aldeia tem característica única entre os condomínios, não tem a menor dúvida, né? Pela sua fauna, pela sua flora, pela quantidade de lagos. Então... Falar nisso, esse é um dos grandes diferenciais. Uma outra coisa que nós não fizemos no Aldeia foi não tirar aqueles animais que poderiam conviver com o ser humano, é claro que não teria. Então nós temos muita ema, nós temos veados campeiros aqui dentro que convivem muito bem, inclusive estão reproduzindo aqui dentro, né? Sim, já vi vários já. O Aldeia do Vale é o bairro de Goiânia, a região do município de Goiânia que mais tem pássaros. Foi feita uma pesquisa pela Universidade Federal um tempo atrás, aonde que detectou que a maior diversidade de pássaros em Goiânia é dentro do Aldeia do Vale. E já ganhamos prêmio de sustentabilidade também, né? Também, já. Nós fomos escolhidos pelo Secov como... 2009, se não me engano. 2009, acho que é isso mesmo. Como o condomínio de maior sustentabilidade, prêmio de sustentabilidade. E a verdade é que hoje quem vem de fora, inclusive, quem vem de fora da cidade, fora do estado, quiçá quem vem de fora do país, entra no Aldeia e fala, eu estou entrando num outro mundo, né? Isso aqui é muito fora do que é o convencional, e para quem gosta do que é o conceito do Aldeia, né? E aí a gente volta, as pessoas voltaram muito a olhar esses terrenos, quando você fala 3 mil, 4 mil, 5 mil, 3 mil metros o terreno, sim, e você vai fazer a casa que te atende no terreno maior, você tem mais terra, né? Rafael, você já deve ter ouvido isso de algum cliente. O cliente falar assim, olha, eu não mudei para Goiânia, eu mudei para o Aldeia do Vale. Cara, nós temos várias pessoas. Eu ouvi o Eric Johnson falar isso. Aqui. Olha, tem muita gente que mudou de São Paulo para Goiânia, aqui para o Aldeia, que tem fazenda no Mato Grosso, é industrial, aquelas pessoas que
já tem negócio em várias regiões, aqui na região centro-oeste, no norte do país. Então eles escolheram Goiânia para morar, que tem uma qualidade de vida muito boa. Na verdade, é claro que é Goiânia, né? Sim. Mas em especial morando no Aldeia do Vale. E a proximidade do aeroporto ajuda muito nisso, né? Então ele sai do Aldeia, 5 minutos está no aeroporto, isso. E daí já pega o voo dele, ou pega o avião dele e dali já vai. Até cantores, né, também moram aqui, às vezes também não só por tudo isso, mas a logística ajuda muito, né? Exato. Por estar no centro do Brasil, por morar do lado não, né, mas bem próximo ao aeroporto, né? E agora, a Tropical, juntamente com um grupo de empresários, nós estamos fazendo um aeroporto em Aparecida. Sim. E por coincidência, o anel viário, o desvio da BR que eu citei agora mesmo, ele vai passar depois do Aldeia do Vale aqui um quilômetro mais ou menos, 1.000 e poucos metros, e ele vai passar na porta do Antares, que é o aeroporto que nós estamos fazendo em Aparecida. Bom, antes da gente continuar, se me dá licença, Paulinho, que eu quero anunciar aqui agora o nosso patrocinador, que é a Work Solar. A Work Solar tem como lema: deixe o sol trabalhar para você. É uma empresa de energia fotovoltaica que desenvolve energia solar para a sua residência e para a sua indústria. Se você quiser mais informações, tem um QR Code em algum lugar aqui da tela que você pode colocar o seu celular e você vai ser direcionado direto para o site da Work Solar. Realmente é uma empresa diferenciada no mercado, que eu tenho certeza que vai atender todas as suas expectativas. Bom, voltando, Paulinho, e ainda tem a hípica, né? Dentro do condomínio. Como é que surgiu essa ideia de colocar uma hípica dentro do condomínio? Na época da concepção do condomínio, nós pensamos assim, olha, vamos fazer algo diferente. E como a gente sabe que a nossa origem aqui de Goiânia, nós goianienses, tem uma origem muito rural, então a gente tem realmente tem o cavalo como algo que o goiano gosta muito, né? E pensando dessa forma, que algo que agradasse muito uma grande parte da população, além de todos os esportes que nós já falamos, e cada dia aparece um esporte novo que é colocado. Estou vendo aí a febre do beach tênis agora, cada dia tem um, mas a hípica é algo de diferente, né? Ele traz assim para o condomínio uma nobreza até. Você tem, inclusive já saiu daqui do condomínio pessoas que ganhou campeonatos brasileiros de hipismo, né? Então é uma formação muito legal. Então eu acredito que foi muito acertado, que quem pratica o hipismo adora as instalações que foram feitas. Nós temos 40 baias, todas elas ocupadas, né? Pelos cavalos dos proprietários, ou às vezes tem algum que é de amigo de proprietário, mas alguma coisa relevante. O condomínio tem feito vários eventos, chamando pessoas de fora também para vir para cá, para fazer os campeonatos. Então, acredito que foi muito acertado. A gente vai lá e fica maravilhado com o que a gente vê na hípica, né? E tem os treinamentos de hipismo que também ocorrem lá, né? As crianças adoram, né? Toda vez eu vejo. Tem uma escola de hipismo. Tem uma escola de hipismo dentro lá, né? Tem. Eu acho que diz muito sobre o estilo de vida do Aldeia, né? Exatamente. Retrata muito isso. Então eu fico imaginando aqui, né? Como é que foi idealizar isso tudo, né, Rafael? Na verdade, acho que assim, é muito interessante. Foi uma coisa que foi além, né? Foi além do tempo, aquela coisa que a pessoa 20 faz. Anos, volta em 25 anos. Você imaginava que o Aldeia hoje seria o que já é? Olha, eu vou te dizer que exatamente igual não, mas muito parecido. Assim, todos os empreendimentos que a gente vai fazer, eu quase que plasmo ele, assim, ó, eu deito e fico pensando nele, na hora que eu tô começando a dormir, a hora que eu tô acordando, é a hora que eu começo a enxergar as coisas, assim, pronta, né, como é que vai ser. Então eu enxergava ele muito, muito parecido. E eu tenho certeza que o Solimar,
o nosso arquiteto aqui, ele enxergava exatamente isso. Ele é muito... Eu lembrei daquela série agora, o Gambito da Rainha, não sei se você viu, mas a menina deitava assim, olhava pro teto e via as peças de xadrez assim, virando de um lado pro outro. Eu acho que deve ser só ela enxergava aquilo ali, eu imagino que talvez fosse o mesmo processo, né? Normalmente quando eu estou pensando em algum empreendimento, eu fico enxergando, assim, quase que plasmando ele mesmo, enxergando como se estivesse pronto. Esse é o processo mesmo. E aqui, o bom daqui, quando chega um cliente para a gente atender, né? Às vezes fala assim, mas você não tem maquete, não? Aí a gente costuma falar aquilo que você sempre fala, né? Não, aqui a maquete é um por um. Vamos entrar dentro do carro e vamos partir para dentro do condomínio. No início a gente, não é do seu tempo, mas a gente teve uma maquete aqui, né? Uma maquete grande até. Mas não compensa, né? Vamos entrar lá. Depois que estava pronto para lançar aqui, a última etapa agora. A aldeia tem que entrar mesmo, não adianta, né? Às vezes a pessoa até liga aqui e fala, não, vem pra cá, pode vir, porque eu falar no telefone não vai adiantar nada. Não vai dar pra você. Não faz sentido nenhum. Pra quem nunca entrou no aldeia, não faz sentido nenhum. Não tem jeito. Não tem jeito de explicar com palavras. Por mais que um Google Earth às vezes retrata tira legal, foto, mas quando você percebe a topografia, o andar dentro do condomínio faz uma diferença muito grande. Com certeza, né? Vendo os pássaros, vendo os animais, né? A ambientação, né? A gente já pegava, na época do lançamento do Lado Alto, né? Eu lembro, a gente fazia, a gente parecia guia de safari, né? Tava o pessoal dentro da caminhonete, ia e de repente a menina tava lá com a filha da cliente, olhava e via um viajinho campeiro que nunca viu. Ficava doida, né? Gritava, queria tirar foto. Então era tipo assim, um safari que as pessoas faziam. A galinha grande. A galinha grande, a ema. Luiz, uma coisa interessante, assim, esse valor nessa natureza que foi preservada e que até aumentou, né? Porque nós empreendedores, nós plantamos, além de preservar tudo aquilo, mas aonde que já estava... que era pasto, que já tinha sido desmatado, depois de feito o arruamento, nós plantamos mais 100 mil árvores aqui dentro, mais ou menos 100 mil árvores. Na época, nós fizemos uma parceria com a Universidade Católica, com o Instituto do Trópico Subúmido, professor Altair Salles, que era o comandante lá, e o Instituto do Trópico Subúmido, ele produziu as mudas do cerrado para nós, para que a gente tivesse essa diversidade. Então você pega o fundo de vale, que a gente hoje chama de lago de 1 até o 8, né? Do primeiro, que é a nascente, vai até o 8, que é lá próximo da portaria Cibiperuna. Tudo aquilo ali, aquela vegetação inteira que virou uma mata, aquilo ali foi tudo plantado pelo empreendedor. Estava limpo, né? Estava limpo, era capim colonial. E virou o que virou. Hoje é uma matinha, é uma mata. Né? E a gente... É uma mata com trilha, aí tem os lagos, um lugar maravilhoso. E é engraçado essa coisa a flora nem se fala, mas a fauna aqui também é rica. Eu outro dia vi um porco-espinho, nunca tinha visto na vida. Via o coati, os coatis, é uma coisa assim que a gente não vê em nenhum lugar em Goiânia. Eu desconheço, pelo menos, né? Vou contar uma coisa pra vocês não gravam não, tá? Aí, Ulisses, é contigo aí. Tá, brincadeira, pode gravar. Depois a gente conversa. Mas quando nós estávamos ainda fechando o muro da aldeia, ainda tinha onça aqui dentro. Tinha onça? Tinha. Então, nós já estava quase fechando o muro. Quando nós fechamos, quase fechando não, já estava fechado, ainda teve uma onça aqui dentro. Foi visto uma onça. Que isso! E aí, é claro, quando nós colocamos o fio, o choque em cima do muro, que é a parte de segurança, tem a impressão que da última vez que ela pulou e levou o choque, ela não voltou mais. Foi para o Parque Altamira do Guarapari. Mas era realmente a diversidade
Então, todos aqueles animais que não dava para conviver com o homem, então nós tiramos, né? Quando surgiu a ideia de fazer a quinta etapa, na verdade? Porque era o quê? Era uma área de preservação? Era Não, uma área... ela foi idealizada desde o primeiro momento. Ela só estava esperando a Ela hora tá dentro do dela? plano de expansão já. Né? Ela estava esperando a hora de acontecer. O aldeia foi feito para ser, nós dimensionamos na época para ser feito em 5 etapas. Então essa foi sempre a última etapa do aldeia. Né? E você tinha essa noção que seria a melhor etapa mesmo, a mais... Olha, pela topografia, a quinta etapa ela tem lotes muito grandes, porque tem lotes e uma vista mais acidentados. fantástica. Nós temos lotes de 35 metros. de 10 mil metros quadrados. Que era a aclividade. Ah. Já a aclividade Sim. 35 metros Entre o início e o final fim, dele. Então assim, ó, vai ser um lugar que provavelmente vai ter os projetos mais bonitos da aldeia, ou mais exuberante por causa dessa topografia. Acho que não é os mais exuberantes, porque ele tem para todo lado. Tem de tudo no aldeia. Tem outras partes também, que uma topografia e que tem casas belíssimas. Outras partes altas, né? Mas assim, é uma parte alta que proporciona esse tipo de projeto. Para alguém que gosta de vista, eu lembro de uma pessoa do Rio de Janeiro, que comprou na aldeia e é uma pessoa mais acostumada com a topografia, né? E ele escolheu que tipo de terreno? Lembrando, nós temos um cliente aí, que é do mercado imobiliário, é loteador também, que ele comprou uma área de pouco mais de 40 mil metros quadrados para fazer 7 casas. Uma para ele, mais 5 para os filhos e para um para o irmão. Então vamos construir 7 casas praticamente num morro lá. Então, olha só, aonde é que ele poderia conseguir área dessa. um outro condomínio, né? Uma vista fantástica de Goiânia inteira. Eu sei do que o senhor está falando. Eu conheço os terrenos, realmente proporciona uma vista que você vê o Orion, né, Rafael? A gente vê o Orion. Cara, olha lá o Orion. Olha o Orion lá no nariz, tá Paz do céu, é uma coisa impressionante, né? É isso mesmo, lá dá para ver. E eu tô aqui também como corretor do Aldeia do Vale, né? E como corretor até para sanar a dúvida de alguns colegas, onde é que vai ser a 6ª etapa do Aldeia do Vale? Não tem 6ª etapa. Aí já tem um muro pronto. A 6ª etapa do Aldeia do Vale vai ser talvez um outro projeto. Fora do muro do Aldeia, mas nós estamos, já tem alguns planejamentos, nós temos uma área muito grande aqui próximo do Aldeia, né? Indo para a barragem do João Leite. Ali nós temos um desenvolvimento que vai ser um projeto magnífico. Vamos ver aí nos próximos 2 anos que ele já deve estar chegando aí. E nós temos outras conversas com áreas próximas do Aldeia que de repente a gente pode repetir essa dose, né? De Aldeia. Apesar que assim, o Aldeia, eu sempre falo para todo mundo, ele não foi a melhor forma de ganhar dinheiro. A melhor forma de ganhar dinheiro é se tivesse dividido essa área em 7 condomínios, ter feito lotes menores, né? E aí, em termos de rentabilidade, seria sido melhor. Mas aqui é a melhor forma de morar. Então, repetir o Aldeia do Vale nessas mesmas condições que ele tem, dificilmente a gente vai conseguir. Mas vamos fazer coisa próxima, com muita qualidade, com muito bom gosto também. Isso aí eu tenho certeza, né, Rafa? Na verdade, assim, não sei se a gente até pode entrar nesse mérito de falar de outras master plan, né, porque a Tropical sempre participou desse desenvolvimento de algumas áreas até de Goiânia, né? Quando você pega a região do Eldorado, 20 anos atrás o que era, 20 anos o que é. E aí você tem uma nova via, que é um pedaço lá mais em Aparecida, região do Parque América, que até algum tempo atrás era um vazio demográfico e já começa a tomar uma forma talvez até antes dos 20 anos, né? Aqui na região norte tem, não sei se eu posso chamar de norte, né? Enfim, tem uma outra master plan que quando você pensa hoje o que daqui a 20 anos, você tem uma
até um conceito de Smart City, né? Uma cidade inteligente que você já pensa um condomínio de 30, 40 mil pessoas morando, mas já pensando desde o início. Então acho que para quem não participa disso, pegar do início e depois você ver, aí volta, como é que você enxerga isso em 20 anos, né? O mercado em geral, desde o início, consegue enxergar fazer serviço de futurologia, né? O que vai ser daqui a 10 e o que daqui a 20 anos, essas áreas que até então são vazios. Assim, para que o cliente enxergue o futuro, a gente tem que fazer a maquete. Né? A maquete, que você não chegou a conhecer, a maquete do Aldeia, né? Mas ela retratava isso que está aqui hoje. Né? Teve algumas mudanças muito pontuais, mas já tinha os lagos, já tinha as áreas preservadas, a gente já retratava os lotes sem muro. Né? Então a forma da gente mostrar para o nosso cliente é essa. Não tem outro jeito, é fazer maquete, né? Fazer perspectivas, né? Mas é isso mesmo, a gente, lá na Tropical, todos meus irmãos, os meus filhos, sobrinhos, a gente sempre gosta de pensar, nós aprendemos a fazer isso, pensar alguma coisa de longo prazo. Nós não somos, nunca fomos imediatistas, né? Tá lá meu irmão plantando seringueira, querendo plantar uma floresta de mogno agora para colher daqui 15, 20 anos, né? Então, a gente não tem essa preocupação com o imediatismo. A gente planta a semente, idealiza os bairros sabendo que ele vai concretizar 15 anos, 20 anos, porque como são várias etapas ou vários empreendimentos. Você falou do Eldorado agora mesmo. O Eldorado nós demoramos 20 anos para plantar ele inteiro lá. Foram 5.200 apartamentos, né? 73 torres, acho que é isso. Tem o shopping, que inclusive vamos fazer uma expansão dele agora. Mas é essa construção de longo prazo. Não dá para pensar bairros planejados em curtíssimo prazo. Difícil. Às vezes a gente lança um loteamento com menor número de lotes, que a gente vende ele no lançamento, 2 anos, 3 anos, já está tudo vendido e pronto. Mas quando é uma ocupação maior, igual ao Aldeia, com lotes diferenciados, que foi o Eldorado, outros que a gente também, o Parque América que você colocou, que é da diretoria do Antônio Carlos. Então, assim, são bairros que ele vem com o tempo. Está lá agora, a gente lançando lá no Corumbá 4, lá em Abadiânia, um complexo turístico lá, né, de condomínios, que fizemos o primeiro condomínio agora, foi 3 etapas, todas vendidas, mas vai ter uma ocupação que a gente calcula que vai aí pelo menos uns 10 anos. Então vai ser vários outros condomínios, vai ter parte comercial, tem clube. Então a gente gosta de pensar de longo prazo. Isso é muito bom, né? E tem a questão com essa procura que se teve de condomínio horizontal nesses últimos tempos, mas vamos dizer assim, nos últimos anos, né? Aumentou muito por conta de alguma coisa. Não, a ocupação dos condomínios, né? Essa mudança que o mundo teve com essa questão do vírus. Mas questão de saúde, né? Saúde, essa questão de saúde. Com essa questão de saúde, do vírus que apareceu no mundo nesse tempo, fez as pessoas acelerar um processo de voltar mais para dentro, né? De preocupar mais com o interior, com a qualidade de vida. Aquela corrida desenfreada de acorda cedo, vai para o trabalho, volta, almoça, ou almoça na rua, chega, dorme. Não, as pessoas agora estão percebendo que dá para trabalhar de casa. O home office veio para ficar, né? Assim, as pessoas estão tendo uma condição de aproveitar um pouco mais o tempo, a vida dele, sem esse deslocamento desenfreado que a gente tem, né? E o que as pessoas precisam hoje para ter uma qualidade de vida e fazer o trabalho? Tem que ter uma internet boa.
Você tem, está chegando o 5G aí agora, que ainda melhora mais ainda, mas se você tem um Wi-Fi com boa velocidade, você trabalha da onde que você estiver, né? Eu vejo lá, hoje eu trabalho mais de casa e visitando os empreendimentos do que propriamente no escritório lá na empresa. Eu diria para você que hoje, em termos assim, na hora que eu estou trabalhando, aprovando pagamentos, discutindo projetos, 90% do meu tempo hoje é feito de dentro de casa. Aprovando proposta? Aprovando proposta, tudo. Não precisa, você não precisa de você perder tempo no trânsito, deslocamento para chegar lá, você vai fazer o mesmo trabalho que você está fazendo. Então, as reuniões de videoconferência vieram para ficar. Acabou aquele negócio da gente sair de Goiânia de manhã, ir para São Paulo para fazer uma reunião, volta correndo para o aeroporto e à noite já está aqui em Goiânia novamente. Qual a necessidade disso? Nenhuma. Acabou, não tem necessidade disso. Isso é engraçado. Houve um melhoramento na qualidade de vida macro, porque a partir daí são menos carros nos trânsitos, menos poluição, não é? Exatamente. E também até a questão das crianças, que eu tenho 2 filhas, né? E durante esse período em que nós passamos por essa situação desse caos de saúde que aconteceu aí, manter 2 crianças, uma de 5 uma de 10 anos dentro de casa, é uma coisa que chega, corta o coração, né? Principalmente se for apartamento. Se for apartamento. Exatamente. Eu falo casa, mas eu falo assim, porque eu moro em apartamento, né? Dentro de um apartamento é muito triste. É muita energia guardada dentro Bom, de um pedacinho. Nós somos corretores, sabemos o quanto que esse processo acelerou a venda de condomínios horizontais. Acabou, né? O estoque de todo mundo. Estamos em todos os perfis, né? Estamos agora, nós estamos vivendo aí junto, fechando o Aldeia do Vale com chave de ouro, né? Exato. Por essa aceleração. A gente imaginava que a gente ainda ia aí mais um ano e pouco para comercializar o restante do estoque, vendeu tudo. Olha que maravilha, né? E outra coisa que eu sempre falo, o preço já subiu um pouco, claro, mas agora que nós terminamos de vender os lotes do empreendedor, vocês vão ver o quanto que os preços do Aldeia do Vale vai subir da agora para frente. Não tenha dúvida. Isso é normal, todo condomínio. A gente acabou de vender os do empreendedor, aí o preço... É um movimento natural até pela escassez, né? Ainda estamos no momento de oportunidade, mas à medida que passa, nós a escassez, estamos no finalzinho... 45 do segundo tempo da prorrogação. Vai dar tempo. Pra dar tempo. Fala de corretor, mas ainda dá tempo. Mas ainda dá tempo. E é verdade, ainda dá tempo, mas não vai ser tanto assim. E existem outros loteamentos que estão... E agora... Pode não, cortando aí. Imagina. O que eu ia falar é o seguinte, vocês agora, aqui, essa agência nossa aqui, né? Aqui que atende aqui na portaria do Aldeia. Então agora aqui nós temos que preparar para vender lotes de terceiros, já que os nossos acabaram, mas principalmente casas, né? Porque as vidas das pessoas vão mudando, uma hora ela quer mudar para o apartamento também, quer mudar de cidade, então a vida é assim, né? Então agora o negócio dessa agência da Vincer aqui agora é vender imóvel de terceiros, né? Inclusive você falou uma coisa muito importante que eu também já havia, não esquecendo, mas guardando para um momento especial, mas como o senhor já tocou no assunto, queria agradecer muito a Vincer Imobiliário por ceder esse espaço aqui para a gente poder gravar o Aldeia Podcast, né, em nome do Alessandro, do Darilo. Então, muito obrigado, Vincer, e é isso aí, conte com a gente sempre. Em se tratando de condomínio horizontal, né, também é porque a gente fala muito de terreno e esquece realmente das casas. E um movimento que
que a gente percebeu também no Aldeia do Vale foi que construtores, pessoas que mexem com construção de casas, eles começaram a comprar terrenos e construir casas aqui. E era um movimento que antes não existia pouco. As pessoas vinham mais construir a sua casa para morar com sua família. Então hoje, e estão sendo muito bem sucedidos, né, Rafael? As pessoas estão construindo para vender, estão vendendo e já teve um caso... Casas diferenciadas. Diferenciadas. Teve um construtor vendeu uma casa, já comprou mais 3 terrenos, já construiu, já começou a construção, já vendeu também. Então, assim... Está muito dinâmico, Está muito dinâmico mesmo, né? E também, agora, como a gente está fechando a Aldeia do Vale, a procura está aumentando, alguns condomínios horizontais, eles também estão tentando fazer outras etapas dentro deles mesmos, assim como o Portal do Sol Green está fazendo agora, né? E é um movimento que nós pertencemos também, né? Como Vincer, como Tropical. Mas lá no Portal do Sol, todas as etapas já foram programadas desde o início do empreendimento. Também a mesma coisa. É a mesma coisa, já está planejado, né? Então vai vir esses 200 e poucos lotes agora, que é um outro condomínio, né? Que faz parte do Portal do Sol, que é ao lado do campo de golfe. Maravilhoso, né? Vai vender tudo, porque o estoque nosso lá acabou. Não sei se vocês viram que o preço de um ano e meio para cá subiu 50% ou mais de 50%. E sem opção, né? Pelo empreendedor não tem mais nada. Tem nada. Estoque zerado. Zerou o estoque. E a gente pode até fazer uma analogia, obviamente, observando as devidas proporções. Talvez seria a 5ª etapa do Aldeia correspondendo a essa última etapa do portal. A última chance dentro do Portal Green da pessoa adquirir o seu terreno. E que eu particularmente estive lá, Paulinho, e eu falo para você, dentro do Portal do Sol eu não vejo um local melhor de se ter um terreno do que aquele lugar lá. Muito legal. Assim, não é que se assemelha ao Aldeia, mas dentre os condomínios que eu vejo naquela região, talvez o Portal do Sol é o que mais tem a área verde disponível. O campo de golfe é um diferencial muito grande. Já né? Naturalmente é muita área. São 18 alqueires goianos, aquele campo de golfe. Então é um negócio maravilhoso. É enorme lá. Uma coisa interessante que na Tropical a gente sempre pensa é assim, que a gente gosta, a gente adora quando alguém compra uma propriedade, um imóvel da empresa e que ele recebe uma valorização expressiva, que ele ganha dinheiro. Isso para nós é motivo de satisfação, porque às vezes tem gente que fala, escuta, mas por que você não segura uns lotes para vender depois que acabar e vai subir muito, você está dizendo, então segura os lotes. A gente sempre acha que o empreendedor não é ético ele ficar segurando terreno. Nós somos pagos para fazer, nós somos uma fábrica de fazer empreendimento. Então a gente tem que fazer, vender, e quem tem que receber a valorização é quem acreditou na gente, é quem comprou lá no primeiro momento, né, e que foi recebendo essa valorização ao longo do tempo. Quando nós lançamos a Aldeia do Vale há 23 anos atrás, a primeira etapa, ele foi lançado a R$21 o metro quadrado. Nossa Senhora! Imagina, é claro que de lá para cá teve uma inflação muito grande, né? Mas de qualquer forma, para um valor que hoje a gente pratica aí, 700, 800 reais o metro quadrado, olha a diferença. Se a gente falar em dólar, que na época o dólar era, vamos imaginar, 1 para 1, daria R$21, $21. Se a gente considerar que o dólar teve 100% de inflação nesses 20 e tantos anos, então nós estamos falando de $42, né? E que daria R$200 o metro quadrado hoje naquele mesmo dinheiro. Então, quem comprou lá, além
ganhar essa valorização. Em dólar, ainda teve uma valorização de 200, 250, 300%. Mas eu posso falar uma coisa para você, Paulinho? O que a gente vem vendo acontecer aqui e que eu pude fazer parte desse movimento, né? Porque o corretor também, eu acredito que o corretor ele tem que preocupar em vender e depois de vender você tem um período de pós-venda muito grande, que é o que vai te ajudar talvez a você ajudar aquela pessoa uma nova vez, uma outra oportunidade a comprar um outro terreno, ou ela vir a te indicar para um conhecido, enfim. E com essa venda que teve da parte alta, teve clientes que compraram terrenos na parte alta e que eu percebendo a movimentação, eu chamei ele e falei, olha, o seu terreno valorizou bastante. Você tem interesse de vendê-lo? Então nós tivemos alguns casos aí que a pessoa teve um lucro líquido, estou falando lucro líquido, tirando tudo que ele investiu até o momento, que ele comprou, vamos dizer aí, há um ano atrás, né, Rafael? Outros que nem não deu nem um ano, deu um lucro líquido de R$300 mil no ágio. E nós agora, investindo 100 mil, pagou 100 mil, tirou 300 limpo, ele pagou os 100, pegou os 300, sabe o que ele fez? Comprou outro terreno. É isso aí. Comprou outro terreno. Podia ter comprado dele mesmo. Não, mas ele quis comprar um outro mais em conta e aproveitou. Olha, e nós na Trocal, nós não ficamos com Ele comprou uma bela caminhonete e me mostrou lá. E isso eu acho que é interessante e a gente sempre bate muito isso aí. Na Trocal a gente não fica com dor de cotovelo quando a gente vê que alguém que comprou ganhou muito dinheiro. A gente não tem aquela, eu podia ter vendido mais caro. Nunca. A gente fica feliz de saber que as pessoas ganharam dinheiro e que foi feliz e que vai indicar ou vai comprar um outro imóvel da empresa lá na frente, porque sabe que provavelmente vai ganhar dinheiro. E eu ainda acho também que o preço do metro quadrado ainda está bem defasado. Muita gente fala, não, tem uma bolha acontecendo lá na GO 020, metro quadrado R$2.000, 2.000, até 3.000 a gente já achou, mas eu falo, não, lá não tem bolha não, nós é que estamos, ainda estamos segurando. Nossa margem ainda está grande. Isso não, e aqueles empreendimentos com localização privilegiada, você não tem jeito de fazer outra na cidade. Você não tem jeito de fazer um outro Aldeia do Vale com essa topografia, com essa distância. Como também você não tem jeito de fazer os jardins que estão ali na 020, naquele trecho de Goiânia. Você pode fazer em Senador Canedo, em Aparecida, em outros locais. Mas aquelas áreas ali, Portal do Sol, Portal do Sol 1, 2, Jardins, Alphaville, aquilo ali não repete mais, né? Acabou. E você acha que ainda tem muita, assim, falando de uma maneira geral de condomínio horizontal, a gente vê muitos ainda condomínios surgindo e você acha que tem público para esses condomínios, ainda não está uma coisa que já está saturada? Eu costumo dizer o seguinte, o mercado é o nosso patrão, né? Enquanto estiver vendendo, nós vamos continuar atendendo o mercado. Só que as pessoas vão querendo coisas diferentes, então a gente tem que ir readequando com o mercado também, né? A gente está percebendo aí uma busca de imóvel, assim, que a gente vamos chamar de segunda moradia, mas que o pessoal está misturando já segunda moradia com primeira moradia. Aquilo que nós falamos. O cara tem uma internet de qualidade na casa dele. Por que ele não pode morar ali na Ecovila Santa Branca, no Aldeia da Serra? Às vezes lá na beira do Corumbá 4, lá no Scarpas. Então as pessoas têm ido também para esse tipo de empreendimento e aquele que chamava só de segunda moradia está virando primeira moradia. O que ele pode fazer? Ele tem um apartamento aonde que eventualmente ele vem, faz as coisas dele,
numa determinada semana para ele fazer agilizar as coisas de trabalho ou de coisas da vida, de saúde, alguma coisa que ele precisa fazer, mas no dia a dia pode estar trabalhando lá no Scarpas. Olha só, né? Isso é uma mudança que essa questão que aconteceu no mundo aí trouxe para nós. É comportamento, né? É o comportamento. Você já está caminhando para o fim. Inclusive eu já ia... Você está sem noção de horário? Não, eu já tô... Eu já ia pedir, inclusive, né? Agradecer mais uma vez a Vinci, Inteligência Imobiliária, a disponibilidade que o Paulinho teve aqui, em vir aqui dar essa entrevista pra gente, né? Andou muito, né? Porque quantos aviões você teve que pegar para chegar aqui hoje? Gastou na minha casa eu peguei por 2 minutos. Então, muito obrigado, viu, Paulinho, por tudo, por essa aula de Aldeia do Vale que nós tivemos aqui. Com certeza, não só a mim, ao Rafael também, mas deu para elucidar, esclarecer muita coisa para as pessoas que estão nos assistindo, né? Para todo mundo, enfim, que a gente está compartilhando aí esse momento com você. Então, meu Deus do céu, a Work Solar. Agradecendo também a Work Solar, nosso patrocinador do Aldeia Podcast, e pedir as suas considerações finais aqui. O que você tem a nos falar? Tem aqui mensagens que você tem a nos deixar aqui agora? A mensagem que eu deixo é que assim, eu penso que o mundo está melhorando muito. Assim, essas formas diferentes das pessoas morarem, trabalhar, divertir, work, live, play. Eu acho que é a palavra de ordem hoje. Então a gente tem que criar empreendimentos que tragam essa satisfação de trabalhar, morar e divertir, né? E é isso, vamos continuar fazendo empreendimentos aí e trazendo cada dia melhores perspectivas para um mundo melhor. É isso. Rafael Bastos, suas considerações finais, meu amigo. Obrigado pela presença. Rafael está com um filho pequeno em casa, vai levar uma bronca da esposa quando chegar. Com certeza pode colocar na minha conta, viu, Rafael? Tá tudo certo, como ele disse sempre. Vamos lá. Acho que nós somos forçados, na verdade, a melhorar, acelerou, né, a nossa melhoria, e acho que a questão da forma como as pessoas vivem e vão viver daqui para frente é totalmente diferente do que era até, vamos colocar assim, 2019. Né? Realmente, o fato de você querer aproveitar mais a família, querer aproveitar mais esses momentos, tornar mais produtivo todo o seu momento de trabalho, o seu momento de lazer, o seu momento de diversão, enfim, a gente teve uma otimização de tempo, de ganho de tempo, que é uma coisa sem volta. Então, definitivamente, enfim, acho que é por aí. É por aí, é isso aí, né? Falar de aldeia eu sou suspeito, né? Então... Agradecer também ao pessoal da Brave Films, que é responsável aí pelo desenvolvimento do Aldeia Podcast. A minha esposa, que atua nos bastidores hoje, né, que até se acidentou, bateu a cabeça, machucou um pouquinho, mas está tudo certo também. Pessoal, muito obrigado pela audiência e nos vemos no próximo Aldeia Podcast.